Então, nós vamos fazer a leitura do Exórdio, do livro do Caminho, Verdade e Vida. A leitura do Exórdio hoje é o capítulo 38, Pregações. Pode ler, Adriana, fica à vontade. Ok, boa noite a todos. Me ouvem bem, não é isso? Escuta bem Excelente. o som? Ok. Bom. Página 91, para quem está com o livro, página 91. Capítulo 38, Pregações. Traz a seguinte epígrafe. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. Marcos, capítulo 1, versículo 38. Neste versículo de Marcos, Jesus declara ter vindo ao mundo para a pregação. Todavia, como a significação do conceito tem sido erroneamente interpretada, é razoável recordar que, com semelhante assertiva, o mestre incluía no ato de pregar todos os gestos sacrificiais de sua vida. Geralmente, vemos na Terra a missão de ensinar muito desmoralizada. Dispõe de cátedras, a política possui tribunas, a religião fala de púlpitos. Contudo, os que ensinam, com exceções louváveis, quase sempre se caracterizam por dois modos diferentes de agir. Exibem certas atitudes quando pregam e adotam outras quando em atividade diária. Daí resulta a perturbação geral, porque os ouvintes se sentem à vontade para mudar a roupagem do caráter. Toda dissertação moldada ao bem é útil. Jesus veio ao mundo para isso. Pregou a verdade em todos os lugares, fez discursos de renovação, comentou a necessidade do amor para a solução dos nossos problemas. No entanto, misturou palavras e testemunhos vivos, desde a primeira manifestação de seu apostolado sublime até a cruz. Por pregação, portanto, o mestre entendia igualmente os sacrifícios da vida. Enviando-nos divino ensinamento nesse sentido, conta-nos o evangelho que o mestre vestia uma túnica sem costura na hora suprema do Calvário. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Adriana, pela leitura do Exórdio. Então, nós convidamos a Liana para poder proferir a prece de início. Convido todos aqueles que desejarem fechar os seus olhos nessa busca pela concentração extrema para que ouçamos a palavra de Deus e possamos seguir os seus ensinamentos. Mestre amado, observemos nesse momento, Mestre, a tua imagem, que a nossa imaginação possa te trazer de braços abertos, nos apresentando com calma, com tranquilidade, o início de um novo ciclo neste ano de 2024. Que possamos mais uma vez, em busca de tuas palavras, para encontrarmos a verdade sobre a vida eterna e a tua luz a nos guiar sempre na prática do amor, da caridade, na certeza que somente através do teu exemplo e na aprendizagem de tuas lições, Mestre, podemos encontrar a felicidade plena que buscamos até o nosso encontro com o nosso Pai. Que renovemos hoje, em mais um encontro de nosso estudo, o nosso compromisso para ouvirmos tudo aquilo que vieste nos ensinar, através desse estudo coletivo, com o nosso coordenador, com os nossos irmãos e irmãs, buscando da forma mais profunda a tua lição de amor e de caridade. Que a partir deste primeiro encontro do ano, possamos nos sentir ainda mais compromissados com a tua lição de amor. Comecemos então os nossos estudos, agradecendo já a presença dos amigos espirituais aqui presentes, que com tanto carinho, com tanto zelo, conseguem trazer aos nossos corações a vontade verdadeira
de nos alimentarmos com o amor que tu nos ensinas a cada dia. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Liana, pela prece de início. Então, vamos retomar o nosso estudo. Nós estamos vendo o capítulo 3 do livro Missionários da Luz, o capítulo 3 intitulado como Desenvolvimento Mediúnico. E aqui, André Luiz está junto com Alexandre, que é o seu instrutor, observando no centro aqueles candidatos ao processo mediúnico, né? Ao contato com os irmãos espirituais. Então, estão observando algumas particularidades desses irmãos tentando desenvolver o contato mediúnico. E nós paramos no encontro anterior, no parágrafo do item 3.4. O livro de vocês estão numerados por subitens, né? No parágrafo do item 3.4. Eu vou reler este parágrafo e o item que nós paramos está mais ou menos aí na terça parte final desse parágrafo aí, tá? Vou só dar uma paradinha aqui breve de 30 segundos para pegar a água, para fluidificar, que eu não consegui pegar. Aqueles que não pegaram também, aproveitem o momento para poder encher os seus recipientes para a água fluidificar. Ok. De posse da nossa água fluidificada. Aí deixa eu ver aqui que está dando um eco. Eco, cadê aqui, vou tirar aqui no mais, desativar o som. Pronto. Agora certinho. Então vamos lá? Então vou ler esse parágrafo do item 3.4. Aí começa assim: enunciando semelhante indagação íntima, explicou-me Alexandre, sem que ele dirigisse a palavra. Não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldão. Então, o André Luiz tinha observado, né, um candidato mediúnico, e observava sobre o trato genital dele as manifestações microbianas de um processo infeccioso, né? E André Luiz concluíra com seus ensinamentos médicos que poderia ser a sífilis, né? Espiroqueta da sífilis, da bactéria da sífilis, que é um tipo de espiroqueta, um tipo de bactéria. Por isso que ele fala: não, André, não temos sob os olhos o espiroqueta de Chaldão. Então, eles não estão visualizando com os olhos físicos, né, aquele processo infeccioso, mas sim mais além. Então, nem qualquer nova forma suscetível de análise material por bacteriologistas humanos. São bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. O dicionário médico do mundo não os conhece e, na ausência de terminologia adequada aos seus conhecimentos, chamemos simplesmente de larvas. Têm sido cultivados por este companheiro não só pela incontinência do domínio das emoções próprias, por meio de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele. Entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. Então, nós explicamos, né, sobre o processo infeccioso da sífilis, explicamos sobre esses micróbios psíquicos que ele está gerando e explicamos sobre a vampirização, né, o vampirismo, né?
O pobrezinho ainda não pode compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Então, nós paramos exatamente nesse ponto, certo? Falando, então, Alexandre está falando para ele que aquele irmãozinho que eles estavam observando não conseguia compreender ainda que o corpo físico é apenas uma leve sombra do corpo perispiritual. Então, para aquele companheiro ali, que estava tentando um desenvolvimento mediúnico, ou seja, um contato com a espiritualidade amiga, ele achava o seguinte, que apenas ele ali, naquele momento, tentando se elevar-se espiritualmente, ele teria êxito, independentemente do que ele fazia com a parte física do seu corpo antes daquele momento, né? Então, aí Alexandre está falando, né, que devemos compreender que o corpo físico é uma leve sombra do corpo perispiritual, né? Então, manifesta-se no corpo físico aquilo que nós cultivamos no espírito ao longo das nossas encarnações, né? E nós vimos até em estudos anteriores que é o corpo perispiritual que orienta as multiplicações celulares do embrião, norteando que tipo de corpo vai ser formado, né? Então, o que é o corpo perispiritual? O que é o perispírito, né? O perispírito é aquela roupagem que dá forma ao espírito. Porque o espírito ele não tem forma, ele adquire forma segundo o perispírito. E esse perispírito é em função do tipo de mundo que nós estamos encarnados. Por exemplo, nós estamos no mundo de provas e expiações. Quando a gente desencarna, nós estamos no mundo de provas e expiações. Quando a gente desencarna, o nosso espírito ele mantém a forma de nossa encarnação. Por quê? Devido à energia, ao fluido vital que está relacionado à Terra. Ao passo que se nós estivermos em mundos superiores, né, o nosso perispírito ele é pouco denso. Então, o nosso espírito é mais fluido, né? Nosso espírito é mais fluido. Para a gente melhorar esse entendimento, eu trago aqui uma obra de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda, chamado Temas da Vida e da Morte. E aí, o capítulo diz o seguinte: o espírito aspira e o perispírito age sobre os implementos materiais, dando surgimento a respostas orgânicas. Então, vamos entender o que Divaldo com Manuel Filomeno de Miranda fala para a gente, nesse livro Temas da Vida e da Morte. Então, primeiro, o espírito aspira, né? Então, o que é isso? Vamos ver lá no planejamento reencarnatório. Lá no planejamento reencarnatório. Tem várias obras, né? Várias obras. Tem uma obra chamada Renúncia, de Emmanuel, uma obra que eu acho pesadíssima. E nessa obra Renúncia, um indivíduo ele acomete várias manifestações grosseiras quando ele está encarnado, né? Utiliza a mão dele para ele mal fazer, né? Para fazer o mal. Quando desencarna, ele vai no planejamento reencarnatório, os irmãos espirituais, meu irmão, você não usou o seu presente divino que você teve para fazer boas obras. Você usou suas mãos para fazer coisas contrárias ao princípio divino. E aí o espírito ele entra em choque e percebe como que ele perder a oportunidade de se melhorar, como que ele agredir o seu espírito, e ele pede.
Então, eu quero reencarnar, mas eu não quero ter as minhas mãos em boas formações para que eu não tenha, de novo, o ímpeto de utilizá-las de forma ruim. Então, ele vai, reencarna naquela mesma família com as mãos defeituosas. Mas como? Aí nós vamos nessa obra de Divaldo Franco e Manuel Filomeno de Miranda. O espírito aspira. Então, lá no planejamento reencarnatório, ele entendeu. Ele compreendeu que ele tinha essa necessidade. Então, intuiu. O perispírito, é a roupagem do espírito, é como se recebesse, como se fosse um computador que recebesse toda a programação que o espírito está pensando, está aspirando, está desejando. Então, programa no perispírito. Quando ele vai encarnar, o perispírito vai no embriãozinho já, e é o perispírito que tem toda a programação, vai conduzindo aquelas multiplicações celulares a formar aquele corpo necessário àquele espírito para encarnar. Então, vamos voltar então no que Manuel Filomeno e Divaldo fala para a gente. O espírito aspira, então o espírito desejou. O perispírito age. Então, o espírito aspira, viu as suas necessidades, registrou no perispírito, e o perispírito age sobre os implementos materiais. O perispírito coordena. É como ele dita, ó, essa célula vai encaixar aqui, essa outra célula vai encaixar ali, você me maltratou, né, meu trajeto. Aí nós lembramos o livro Entre a Terra e o Céu, que nós estudamos, né? Júlio, ele cometera suicídio tomando ácido, lesionou a ação dele do suicídio foi tão energética que ele lesiona o seu perispírito. E aí, quando ele vai reencarnar, o perispírito registrado determina no embrião que as multiplicações das células desse trajeto da orofaringe viessem totalmente sensíveis a qualquer processo infeccioso bacteriano. Por quê? Porque ele lesionou a própria célula desse trajeto. E aí a criança que nasce vai adquirir o quê? A croup, ou a difteria, que é uma infecção dessa via oral, e não consegue resistir e desencarna. Por quê? Porque ele cometeu um atentado contra a própria vida, e aí, como forma dele valorizar a vida, ele precocemente perdeu a vida em função desse processo infeccioso. Então, é isso que Divaldo Manuel Filomeno de Miranda está falando. O espírito aspira. Ele absorve os desejos, os ímpetos, registra no perispírito. O perispírito age sobre os implementos materiais, dando surgimento às respostas orgânicas na encarnação. Eu fui claro, consegui compreender as más formações orgânicas, mas olha só, muito cuidado. As más formações orgânicas, aquelas que foram em virtudes do mau uso. Mas, logicamente, tem as más formações que são provas redentoras de luz. Por exemplo, o espírito quer dar um exemplo de luz, ele pede para encarnar com um certo defeito, né? Com uma certa dificuldade. Por quê? Porque naquele meio familiar, com aquela dificuldade, para ele, serve como exemplo de força de superação para os demais que estão precisando aprender as outras provas de como superar suas próprias dificuldades, tá? Então, por isso que eu falo muito cuidado, né? A gente tem uma mania de tentar simplificar as coisas, né? Ah, não, a pessoa tem uma certa deficiência é porque ela cometeu um assassino na encarnação. Não, tá? Muitas das vezes, os defeitos são para estimular o autoaperfeiçoamento, o amor daqueles que estão próximos àquele ser encarnado.
Tá bom? E aí, nós voltamos, então, para o livro dos Espíritos, na questão 94 do livro dos Espíritos, que Kardec pergunta para os espíritos de onde que o espírito retira o seu envoltório semimaterial, que é o perispírito, né? De onde que o espírito retira? Aí, os espíritos respondem para Kardec, do fluido universal de cada globo. Então, por isso que eu falei, né? Cada planeta de encarnados, cada mundo tem o seu fluido universal característico. Né? O que é fluido universal? É emanação de Deus, onde os espíritos superiores agem, né, como se fosse a respiração, o desejo de Deus, né, gerando tudo. É sobre esse fluido universal, ou de origem divina, que os espíritos crísticos manipulam para gerar os mundos. Por isso que cada mundo tem o seu fluido universal característico. Eu preciso de Cristo, eu preciso de fazer a Terra como um mundo de provas e expiações. Então, manipulou o fluido universal para um mundo de provas e expiações. Então, os espíritos que estão ali, o perispírito dele é consoante aquele fluido universal daquele mundo. Então, por isso que no livro dos espíritos, os espíritos respondem. Os espíritos retiram o seu envoltório semimaterial do fluido universal de cada globo. E complementam. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório como muda de roupa, como vocês mudam de roupa. Então, por exemplo, né, a gente, quando eu era adolescente, né, adorava roupa rasgada, vestir roupa rasgada de rebeldia, né? Então você, né, tinha esse estilo rebelde. À medida que você vai tornando adulto, geralmente você vai mudando, né? Você vai mudando seus hábitos de vestimenta. Então prefiro uma roupa melhor, mais bem formada, mais bem torneada. E é assim, né? É assim com as reencarnações, em função do mundo que você está. No mesmo mundo, por exemplo, no mundo de provas e expiações, nós temos espíritos diferentes, né? Então, existem perispíritos que são menos densos do que outros perispíritos que estão aqui, que são mais materializados. Mas todos aqui. Quando você evolui para o mundo superior, nesse mundo superior, os perispíritos são mais desmaterializados, o espírito é mais luminoso, tá? Então, por isso que cada globo tem seu perispírito característico. Então, quando Alexandre fala para André Luiz que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual, é isso, né? O corpo físico reflete o seu perispírito. E o perispírito é onde se processa o pensamento. Então, se nós tivermos um pensamento doentio, que é registrado no perispírito, esse pensamento doentio do perispírito é revertido nas nossas células. Tornamos-nos doentes. Se nós cultivamos um pensamento adequado, um pensamento sadio, né? Esse pensamento de luz é impregnado no nosso perispírito que reverte nas nossas células. Marco, eu tenho um pensamento muito bom, mas tenho um determinado distúrbio orgânico. Sim. Né? É o que deveria acontecer. Né? É a nossa história, nós deveríamos manter. Mas o nosso pensamento sadio melhora em muito o desenvolvimento daquela doença orgânica que a gente deveria passar. Ou pode, por outro lado, piorar em muitas vezes o desenvolvimento daquela doença, até gerando o desencarne da pessoa. Eu desencarnei porque estava previsto no planejamento da reencarnatória desencarnar. Não, naquele momento não. Não, né?
O livre-arbítrio, ele tem a capacidade de fazer mudar um determinado planejamento reencarnatório. Pois não, Malu? Uma pergunta: os espíritos podem mudar de forma? Sim. Sim, né? Os espíritos desencarnados, principalmente os espíritos mais evoluídos, né? Principalmente os espíritos mais evoluídos. Por quê? Por exemplo, nós temos, né, uma concepção de exemplo, né? Aquelas 3 crianças que visualizaram a Virgem em Portugal, né? Em cima da árvore e tal. A Virgem, né? A Virgem é um espírito de luz, sem forma, né? Porque tão elevado que é. Mas o que é? Ela adquire a forma para apresentar para aquelas crianças, para que ela pudesse ser identificada. É porque, assim, a pessoa desencarna com mais idade, aí você sonha com ela várias vezes, mais rejuvenescido, também tem isso, né? Isso, tem muito disso mesmo, né? Por quê? Porque o que vai determinar a forma do perispírito é o que está registrado nele, né? O que está registrado nele. Então, por exemplo, né, se nós registramos no nosso perispírito coisas boas, coisas serenas, o nosso perispírito vai ser um perispírito de brilho, de luz. Ao passo, por que na região umbralínica tem aquelas feras? Né? Por que tem aquelas feras? São perispíritos sombrios de pensamento, né? Quanto mais pensamento sombrio, mais degradada a forma daquele perispírito. Ao passo que, quando começa um processo de arrependimento, de conexão com o divino, isso próprio vai gerando a formatação do perispírito, de forma que, quando ele é recolhido para as colunas espirituais, o perispírito está mais formatado. Né? Então, você pode também sonhar com uma reencarnação anterior, sua, né? Reencarnação anterior, e sua aparência está diferente, né? E você sim, sabe que é você. Isso é muito interessante, essa parte toda é muito interessante. Exatamente. Então, é interessante isso daí, né? Então, por isso que Alexandre está falando, o corpo físico é apenas uma leve sombra do corpo perispiritual. Por exemplo, eu posso reencarnar, minha próxima reencarnação como mulher? Lógico, né? Porque o espírito não tem sexo, né? O espírito não tem sexo, né? O sexo é uma formatação biológica. Então, sim, se eu preciso de reencarnar como mulher para cumprir determinadas provas, servir de exemplo, né? Por exemplo, estupradores, né? Estuprou, maltratou, humilhou, vai ser reencarnado como? Vai sofrer tudo aquilo que ele causou, né? Sofrer tudo aquilo que ele causou. Então, sim, né? Então, o corpo físico é uma leve sombra do perispírito, que está registrado no perispírito. Ok? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então podemos seguir, né? O pobrezinho ainda não pôde compreender que o corpo físico é apenas leve sombra do corpo perispiritual. Não se capacitou que a prudência em matéria de sexo é equilíbrio da vida, né? Então, Alexandre está falando que a prudência é o equilíbrio da vida. Aí pergunta, né? O sexo degrada o espírito? O sexo é prejudicial ao espírito? Prudência, né? O equilíbrio.
tudo em equilíbrio. Então, por isso que Alexandre traz essa frase. A prudência é o equilíbrio da vida, não só para a parte sexual, mas para tudo. Para tudo. E aí, Emmanuel tem aquele livro maravilhoso de Emmanuel, Fonte Viva, o capítulo 134 desse Fonte Viva, busquemos o equilíbrio. Então, nesse capítulo, Emmanuel traz para a gente uma citação de João, que é retirada do primeiro capítulo de João, no versículo 2. Aquele que diz permanecer nele deve também andar como ele andou. Então, aquele que quer permanecer no Cristo deve andar como ele andou. Então, o que é o equilíbrio, né? O equilíbrio é quando a gente busca o Cristo. Quando a gente busca os nossos procedimentos embasados nos ensinamentos do Cristo. Então, aí Emmanuel fala para a gente dessa passagem. Ele diz o seguinte: embora devas caminhar sem medo, não te cases à imprudência, a pretexto de cultivar desassombro. Então, nós devemos caminhar sem medo, porque, conforme nos diz o poeta, o caminho não está traçado, ele se traça ao caminhar, né? Então, a gente tem que caminhar sem medo, mas sempre abraçado com a prudência para que a gente não tenha desassombro. Sempre, né? Para toda tomada de atitude. E não tem nada melhor do que andar no caminho seguindo as orientações do Cristo. É a fonte de equilíbrio da vida. Não tem como. E aí, tem uma composição que eu acho muito maravilhosa do Padre Zezinho. E essa composição dele traz o seguinte, né? Ele diz: um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir. E perguntou-me, no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou e viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz, né? Então essa música ela é maravilhosa. É uma música maravilhosa que nos traz o rumo da nossa vida. Nos traz o rumo do equilíbrio, do acerto, né? Na dúvida, como que Jesus faria? Como que Jesus sorria, né? Então, é maravilhosa essa dica, né? Então, por isso que Alexandre nos falou, a prudência é o equilíbrio da vida. E a prudência é o caminho com os ensinamentos do Cristo. Ok? Então, vamos lá. Então, a prudência é o equilíbrio da vida. E, recebendo as nossas advertências sobre a temperança, acredita ouvir remotas lições de aspecto dogmático exclusivo no exame da fé religiosa. Então, está falando daquele irmão que estava tentando o desenvolvimento mediúnico, que tinha um desequilíbrio sexual, e toda vez que chegava alguém perto dele para poder conversar a respeito da necessidade do equilíbrio, do reequilíbrio,
e ele achava que era apenas uma coisa dogmática, uma coisa imposta, né? A pretexto de aceitar o império da razão pura na esfera da lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, né? Então esse irmãozinho, não, espiritualidade é uma coisa, sexo é outra, separava, né? Então por isso que Alexandre, ele fez questão de lembrar que o corpo físico é a leve sombra do corpo perispiritual. Tudo que a gente faz com o corpo é refletido no perispírito. Então, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. Esquece de que tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. Tudo, né? Até o sexo. Né? Até o sexo, sim. Por quê? Porque o sexo, por que é manifestação divina, né? Porque é o ato que é possível nós agirmos como co-criadores em plano menor, né? Então, o que é a cocriação? A cocriação é atuar com Deus na criação do universo. Isso que é a cocriação, atuar com Deus. Então, Deus lança o fluido cósmico universal, que é a intenção divina que tudo envolve, o universo e a nós. Os espíritos crísticos atuam sobre esse fluido cósmico, criando os mundos. Isso é cocriação em plano maior. E nós, como seres da criação, atuamos como co-criadores em plano menor. E o sexo é uma das formas de cocriação, né? Cocriação de uma possibilidade da vida vir, né? A elaboração da mente de um projeto é uma cocriação em plano menor, né? Então, tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. Então, se nós tivermos em equilíbrio com o espírito e com o corpo, todos os nossos processos vão ser melhores. Todos, inclusive o sexo. Por que a gente está falando de sexo? Porque esse indivíduo, esse irmãozinho que estava aspirando à comunicação, separava. Ele achava que era sexo, corpo e espírito. Não. Tudo é interligado, porque é uma consequência do outro, né? Então, por isso que nos povos orientais, né, primeiro é o equilíbrio espiritual, para depois o ato sexual, né? Depois o ato sexual. Então, tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O Livro dos Espíritos nos registra isso, na questão 69 do Livro dos Espíritos. Então, na questão 69, os Espíritos nos dizem que os Espíritos são a individualização do princípio inteligente. Então, o Espírito é a individualização do princípio inteligente. Então, o que é isso, o princípio inteligente? O princípio inteligente é o registro da intenção divina nos primeiros átomos, as primeiras moléculas. Tem a energia e o princípio inteligente. Então, está registrado ali nos primeiros átomos, nas primeiras moléculas, está registrado ali a intenção divina da criação. E essas primeiras moléculas vão originando os mundos, tal, as primeiras células. Desde as primeiras células, o princípio inteligente está ali. Então, as células vão se reunindo, formando seres microscópicos,
que vão formando seres macroscópicos, que vão formando os vegetais. O princípio inteligente está ali, evoluindo, adquirindo forma. Então, origina os animais, origina os macacos, e dos macacos, então, dá segmentação dos australopitecos para o gênero Homo. E no gênero Homo, aquele cérebro que se desenvolveu para o Homo sapiens, então permite que aquele princípio inteligente lá das primeiras células seja desenvolvido o máximo para que pudesse, então, gerar o espírito. Entendeu a evolução do espírito? Então, Deus não cria o espírito para ficar na filazinha esperando todo o processo evolutivo. Não. O espírito é um processo em desenvolvimento. Processo em desenvolvimento. Registrado na intenção divina, desde as primeiras moléculas, os primeiros átomos, para que pudesse chegar no Homo sapiens e ter a condição da encarnação. Consegue entender, gente? Conseguiram entender esse processo evolutivo do princípio inteligente chegando no espírito? Então, questão 69. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente. Ok? Podemos continuar? Alguém tem alguma dúvida aí sobre fluido cósmico universal, princípio inteligente, espírito? Se tiver, vamos falando, a gente vai conversando, tá? Por quê? Porque isso é difícil. É uma das partes difíceis de entender na doutrina espírita no início, né? Quando a gente está pegando. O que é princípio inteligente? O que é fluido cósmico universal? O espírito, né? Perispírito. São tudo coisas mais, né, elaboradas que a gente vai conversando, tá? Então, vamos lá. Então, tá todo mundo quietinho, igual o professor fala, né? Duas coisas, ou porque não entenderam nada, ou porque entenderam tudo. Ou ainda está processando, né? Que é o meu caso, eu ainda estou processando. Eu estou processando, tá bom. Então, vamos lá. Vamos continuar. Tudo é espírito, manifestação divina e energia eterna. O erro de nosso amigo, diz Alexandre, explicando para o André Luiz, é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico. Quando todas as manifestações psicofísicas se derivam da influência espiritual. Então, o que é isso? Então, todas as manifestações psicofísicas. As manifestações psicofísicas é o que é produzido na mente e refletido pelo corpo. E essas manifestações psicofísicas, que é produzido na mente e mostrado pelo corpo, se derivam da influenciação espiritual, ou seja, da influência do nosso espírito, né? Então, nosso espírito joga as informações para a nossa mente e a nossa mente vai e processa para o corpo. Todas as nossas células são processadas em função do equilíbrio do que a gente gera pela nossa mente. Já dei exemplo aqui do limão azedo, né? Da gente cortando e estimulando célula a salivar, a secreção ácida, o pensamento estimula isso tudo. Agora, é importante nós lembrarmos também que a influenciação espiritual, espírito sofre influência de outro espírito. Sofre influência de outro espírito. Por isso que nós temos que estar vibracionalmente elevados. Por isso que nós constantemente devemos nos posicionar naquele conselho do Cristo: orai e vigiai. Orai e vigiai. Para quê? Para que a gente orando,
a gente eleva os pensamentos, e a gente vigiando, a gente evita dar continuidade àqueles pensamentos que constantemente vêm para nos deixar mais para baixo. Emmanuel tem um livro chamado Assim Vencerás. Esse livro é bacana, esse livro, né? Assim Vencerás, porque é um lema de como que você consegue obter êxito na sua vida. E aí a gente lembra daquela história do imperador Constantino, né? Que a gente sempre fala no Natal, né? Conta a história de como surgiu o Natal, no século III, no fim do século III, no Império Romano, o imperador Constantino, ele era um general que estava na região das Galhas, que era a região da Alemanha de hoje, naquela região fria. O Império Romano era dividido em partes, comandadas por esses generais, e esse Constantino estava lá nas Galhas. O pai dele, que era o Constâncio, era quem recebia os soldados que eram expelidos do exército de Roma por ser cristão. Então, o exército romano não admitia os cristãos, expulsava do exército, e Constâncio, lá nas Galhas, era o único general que aceitava tudo aqui. Então, foi formando o exército com a base cristã. Constâncio morre, e seu filho Constantino, que era um filho ilegítimo de Helena, ele assume o comando e vê que tem um exército de cristãos e marcha com esse exército para Roma para poder combater aquele imperador que continuava perseguindo os cristãos. Por que eu estou lembrando isso? Porque Constantino, quando ele chega com o exército em Roma, ele olha para o céu e vê um símbolo, né, que é a manifestação do pensamento dele, né, do que como ele enxergava o Cristo, como aquele Cristo crucificado. Então, a manifestação do pensamento dele, ele vê no céu um símbolo, uma cruz. E quando ele vê no símbolo essa cruz, embaixo da cruz, uma mensagem chamada Inoque nos signos 20, em latim, que significa com este sinal vencerás, né? Então, com o sinal do Cristo na mente, ele vence a batalha, e então é o primeiro imperador que decreta o interrompimento, a caça aos cristãos, e começa então a formar a igreja, a igreja, né? Então, com este sinal vencerás. Então, esse livro, né, de Emmanuel chama Assim Vencerás, né? Então, se você tem o caminho do vencimento, é o caminho do Cristo, né? É a cruz Inoque nos signos 20, com esse sinal vencerá. Então, esse livro, Assim Vencerás, o capítulo 7 desse livro é chamado Influências. E nesse capítulo 7, chamado Influências, Emmanuel diz que todas as regiões da vida terrestre experimentam a influenciação espiritual de variados matizes. Então, toda parte da vida na Terra, ela tem influenciação espiritual. E essa influenciação é de vários matizes, ou seja, de vários níveis. E aí ele fala, Emmanuel, busquemos, então, o concurso das forças que materializam o bem, associando-nos a ele em todas as circunstâncias. Se nós recebemos influenciação espiritual, então que nós busquemos nos associar com as forças do bem, para que a nossa influenciação espiritual seja de espíritos do bem, espíritos de luz. Então, orai e vigiai, associação aos espíritos de luz. Orar, elevar o pensamento a Deus. Quando nós nos elevamos, o pensamento através da oração, nós nos conectamos a essa espiritualidade do bem. Então, sigamos Emmanuel. Busquemos o concurso das forças que materializam o bem, associando-nos a eles em todas as circunstâncias. Então, por isso que Alexandre nos diz, quase todas as manifestações psicofísicas se derivam da influenciação espiritual. Então,
tudo, né? Que nós nos programemos nas atividades do dia, tudo em função do bem, de fazer a coisa correta, de fazer o bem para o próximo, de ajudar. Então, nós estamos nos associando a essa espiritualidade de luz. E, gente, é interessante, quando a gente faz isso, a gente vai recebendo ajudas mil, o caminho do bem. Vai surgindo vários exemplos a gente tem, né? Quando a gente está desenvolvendo uma coisa que é no caminho, a gente vê que é no caminho do bem, é para o próximo. Então, vai recebendo ajuda, né? Vai recebendo ajuda. Ao passo que o nosso irmão, né? Ele sexualmente ele era deturpado. Por quê? Ele associava o ato sexual a uma coisa material, uma coisa vil, não relacionado ao espírito. Então, ele se associava a quem? Aqueles irmãozinhos que precisavam de comungar daquela energia de baixa vibração. Precisava. Então, atrai aqueles irmãozinhos que precisam daquela energia para poder sentir o prazer, né? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Então, vamos seguir. Novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir as definições mais francas do que haviam sido terríveis incógnitas para mim no campo da patogenia geral. Então, quem está falando aqui é André Luiz, né? Então, vamos lembrar que André Luiz, no nosso lar, ele descobre que ele havia sido um suicida indireto. Né? Por quê? Lembra que ele teve um derrame na veia mesentérica devido à sífilis. Não sei se vocês se lembram disso. A sífilis adquirida. Ele teve um derrame na região gastrointestinal. Por isso que é aquela figura dele do filme, né? Com a parte gástrica toda detonada, né? Então, por isso, então ele ia para os prostíbulos, né, bebia, fumava, sexo desvairado. Então, ele adquiriu uma sífilis ali naquela região intestinal. Então, isso fala no livro Nosso Lar. E ele desassociava isso, né? Até que vem o Lísias, que é o enfermeiro, e explica para ele, André, foi assim, assado que aconteceu, né? E ele tem aquele choque. Então, por isso que ele está falando aqui, que novos mundos de pensamento raiavam-me no ser. Começava a sentir definições mais francas do que haviam sido terríveis incógnitas para mim. Né? Aquelas incógnitas que doía na alma dele. E mais, no capítulo da patogenia geral. O que é patogenia? Né? Patogenia é o estudo das doenças. Né? Então, quando ele estudava as doenças, ele desconhecia esse aprofundamento espiritual das doenças, que as doenças causavam no perispírito e que o perispírito também originava no corpo físico. Então, ele está tendo um entendimento agora mais eficaz. Por isso que ele foi para a Terra, né? Por isso que ele foi para a Terra, para ele aprender realmente, né, o a mais nos seus conhecimentos. E aí ele fala, não saíram do meu intraduzível espanto, quando o instrutor me chamou a atenção para um cavalheiro que tentava psicografia. Então, Alexandre vai agora verte a atenção de André Luiz para outro companheiro que está tentando a comunicação com o meio espiritual através da psicografia. E aí, Alexandre diz, observe este amigo, disse-me com autoridade. Não sente o odor característico? Então, está vendo
O irmãozinho lá tentando psicografar, mas exalando um odor característico. Aí, continua. Efetivamente, diz André Luiz, em derredor daquele rosto pálido, assinalava-se a existência de atmosfera menos agradável. Então, em volta dele tinha uma atmosfera que era pouco agradável, devido ao hábito daquele indivíduo. Semelhava-se-lhe o corpo a um tonel de configuração caprichosa, de cujo interior escapavam certos vapores muito leves, mas incessantes, sem parar. Um tonel. Tonel é um recipiente que armazena líquido, né? Líquido. Via-se-lhe a dificuldade para sustentar o pensamento, com relativa calma. Então, o indivíduo estava lá tentando se conectar com a espiritualidade para fazer a psicografia, mas o pensamento dele não correspondia, porque ele não estava em si, em condições para que ele pudesse, né, se harmonizar espiritualmente e elevar o pensamento com eficácia. E aí André Luiz conclui, deveria ele usar alcoólicos em quantidade regular, né? Então, era um indivíduo que sofria de alcoolismo. E aí André continua. Vali-me do desejo para notar-lhe as singularidades orgânicas. Então, ele começa a estudar. No 1, ele viu, né, o acometimento daqueles bacilos psíquicos semelhantes a sífilis. Estudou todo, né, todo o processo. Aí nós vimos, né, nós recordamos o trato genital masculino, vimos o testículo epidídico, o canal eferente, vimos como que as bactérias causam epididimite, né, a orquidite. Agora é outra clínica. Agora ele está falando sobre o alcoolismo crônico. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em água ardente. Então, o aparelho gastrointestinal, desde a boca, o esôfago, a faringe, o estômago, o duodeno, que é o início do intestino, todo tomado pelo álcool. E aí a gente vai lembrar que o álcool, ele corrói as mucosas, né? O álcool, se a gente pegar o álcool, ele tira um pouco da gordura, já viu? Se você passar o álcool numa mesa engordurada, não limpa, né? Por quê? Porque o álcool solubiliza a gordura. As nossas mucosas, a composição dela é gordura. A mucosa é a nossa proteção, né, dos nossos órgãos internos. A nossa boca reveste mucosa, essa pele fininha que reveste todos os órgãos internos. Então, é a primeira parte de proteção. E a mucosa gástrica, ela é mais importante ainda. Por quê? Porque a mucosa gástrica é uma película fininha que reveste o estômago, o esôfago, protegendo do ácido clorídrico, né? Porque o estômago ele secreta ácido clorídrico para poder digerir os alimentos. E o ácido clorídrico é ácido. Então, ele corrói tecidos. Mas a mucosa gástrica, ela tem uma proteção contra esse ácido. Então, faz com que esse ácido não agride o estômago, só dissolva os alimentos. Mas quando a pessoa ingere álcool regularmente, como eu falei para vocês, o álcool retira a gordura, e a mucosa ela é membrana. A membrana é praticamente 60% de gordura. Então, o álcool começa o quê? A dissolver essa mucosa do intestino, do sistema gastrointestinal, do esôfago, estômago e o duodeno, que é o iniciozinho do intestino. Então, vai tirando essa mucosa e ela vai ficando, então, menos protegida contra o nosso próprio ácido. Então, o nosso ácido começa a degradar o nosso próprio estômago, gerando o quê? As chamadas gastrites e, com o passar do tempo, as úlceras.
Então, úlcera já é... A gastrite é uma inflamação do estômago devido à perda daquela proteção em certas partes daquela mucosa. E a úlcera é a lesão já dessa região do estômago, tá? Então, o álcool faz isso. Então, aqui ele está comentando. O aparelho gastrointestinal parecia totalmente ensopado em aguardente, porquanto essa substância invadia todos os caninhos do estômago e começando a fazer sentir-se nas paredes do esôfago, né? Então, olha só. O álcool agredindo toda a mucosa do estômago até a mucosa do esôfago. Então, gastrite e esofagite, né? Gastrite e esofagite. Então, a pessoa começa a ter dor no estômago e dor no esôfago. Aí começa a ter aqueles retornos, né? Devido à inflamação do esôfago. Então, aí ele está começando a mostrar como que esse paciente está, como esse irmão está agredido pelo álcool. Então, começando a fazer sentir-se na parede do esôfago, manifestava sua influência até o bolo fecal, né? Então, o álcool, ele, além de agredir o esôfago, o estômago, ele passa para o intestino, agride a mucosa do intestino e agride também as bactérias do intestino. E olha só, as bactérias do intestino, nosso equilíbrio intestinal é em função das bactérias que nós temos no intestino. O equilíbrio do intestino, gente, hoje em dia é dado tanta importância a essas bactérias intestinais que até uma microbiota intestinal desequilibrada é relacionado com quadros de depressão. Existem microbiotas desequilibradas que são relacionadas a casos oncológicos, né? Então, o álcool, além dele arrebentar toda a mucosa gastrointestinal, ele desequilibra essa microbiota intestinal. Então, influencia até o bolo fecal, né? Porque, como altera a microbiota intestinal, altera o bolo fecal, porque as bactérias intestinais que fazem o bolo fecal. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se velozes ao longo da veia porta. Então, isso é interessante, né? Então, o intestino, né? O intestino é o local onde nós acabamos a digestão que começou no estômago, e a digestão é a quebra dos alimentos em unidades menores, nos nutrientes menores, e então são absorvidos no intestino. Então, por isso que o intestino é grande, para que o alimento digerido possa ir passando por ali e ser absorvido e não perder nada. Esses nutrientes pequenininhos que foram digeridos, micromoléculas, são absorvidos na mucosa intestinal, cai nas veiazinhas do intestino e é jogado por uma veia maiorzinha que liga o intestino ao fígado. Por quê? Porque tudo que é absorvido no intestino tem que passar pelo fígado, porque o nosso fígado é um órgão purificador das substâncias que nós ingerimos. Tornam as substâncias menos tóxicas e o que é aproveitado começa a ser manipulado pelo fígado. E essa veiazinha que liga o intestino ao fígado é chamada de veia porta. Uma veia super importante. Por isso, André Luiz, como médico que era, faz questão de nos relacionar essa veia aqui. Então, ele está falando, pequeninas figuras horripilantes postavam vorozes ao longo da veia porta. Então, esse desequilíbrio todo desse indivíduo, devido ao alcoolismo, gerava criaturas minúsculas que ficavam ali, nessa veia que ligava o intestino ao fígado. Ou seja, degradando todos aqueles nutrientes
que conseguiam passar para chegar para o fígado. Está vendo? Que desequilíbrio, né? Que desequilíbrio que é. E existe isso mesmo microbiologicamente. Tem um vermezinho, vocês já ouviram falar na extossomose? Já. Alguns no interior chamam de xistose, né? É isso, no interior? Chama de xistose, extossomose, né? Pode falar, Malu. Pode ligar o seu som, que está sem som. Está sem som. Oi. Você sabe que eu trabalhei com análises clínicas, né? Isso. Tinha um laboratório e tal. Meu avô foi um grande pesquisador da esquizostomose. É mesmo? É. Ele tem trabalhos publicados até hoje. Quer dizer, são atuais. Como que é o nome do seu avô? Gerardo Magela Bijos. Sim. Então, Não, ele já faleceu é há do Rio, é? mais de 50 anos. Oi? Mas era no Rio? No Rio. No Rio, né? Ele foi presidente da Academia de Medicina Militar. Ele foi um grande pesquisador. Porque a extossomose mesmo é uma doença mesmo estudada pelo Brasil, né? Um brasileiro que descobriu essa doença, né? A extossomose mansoni. Tinha aquele personagem, o Zeca Tatu, lembra? Isso, o Zeca Tatu, barrigudo, né? Amarelado. O amarelão que chama, no interior. Eu estou lembrando disso, porque a extossomose é uma doença devido a um parasita que vai chamado Schistosoma mansoni. Né? O Schistosoma mansoni é um verminho pequenininho, de milímetros. E ele habita exatamente essa veia porta, essa região que liga o intestino ao fígado. E como ele habita essa veia porta, né, atrapalha toda essa absorção e utilização dos nutrientes. Por isso que ele fica, né, anêmico, caquético, né, o Zeca Tatu, né? Então, isso daí. Então, esses seres... É interessante nesse capítulo, por quê? Porque lá na sífilis, né, ele compara os bacículos psíquicos comparados à sífilis mesmo, agindo. E aqui ele vai mostrar que esses seres microscópicos também são esses seres energéticos semelhantes a essa doença, o Schistosoma mansoni, que vão habitar esse sistema porta ali, degradando todo essa absorção de nutrientes por esse indivíduo, tá? Então, vamos continuar. Pequeninas figuras horripilantes postavam-se vorozes ao longo da veia porta. E aí ele dá uma definição aqui, ó. Grande tronco vascular que conduz ao fígado o sangue venoso proveniente das vísceras abdominais, ou seja, do tubo digestivo e tal. Lutando desesperadamente com os elementos sanguíneos mais novos, né? Então, é interessante, por quê? Porque ele está ali nesse sistema da veia porta, então ele está lutando com os elementos sanguíneos mais novos, ou seja, está competindo com o organismo, tá? Toda a estrutura do órgão se mantinha alterada. Então, toda essa estrutura do intestino, do fígado, estava toda alterada. Terrível engurgitamento, né? Estava tudo represado. Tanto é que, quando dá uma inflamação, e era nesse caso, né? Dá uma inflamação da veia porta, essa inflamação da veia porta gera uma pressão alta ali no fígado, e essa pressão alta dá edema, gera vaza líquido, ascite, a barriga d'água. Por isso que o Zeca Tatu ele é barrigudo. Tá? É esse edema devido a essa hipertensão que a gente fala de hipertensão portal, da infecção dessa veia porta. Terrível engurgitamento, é isso. Os lóbulos cilíndricos, aí ele fala aqui, ó, lóbulos cilíndricos, número 8, refere-se a estruturas do fígado onde se localizam os hepatócitos, células responsáveis pela secreção endócrina e exócrina daquele órgão. Então, o fígado tem unidades chamadas hepatócitos, e aí esses hepatócitos são responsáveis por depurar, ou seja, diminuir a toxidez das substâncias que nós ingerimos. Então, esses lóbulos cilíndricos do fígado
modificados abrigavam células doentes empobrecidas. Ou seja, se eles estavam parasitados ali, estava deixando chegar coisas tóxicas para ele e deixando as células empobrecidas. O baço apresentava anomalias estranhas. Então, o baço ele fica do lado do fígado. Qual que é a função do baço? A função do baço é filtrar o sangue, tirando as toxinas. Tá? As células velhas, o baço faz isso, do lado do fígado. Então, o fígado, as coisas que são absorvidas do intestino, a nossa alimentação, passa para o fígado, são transformadas, e à medida que as substâncias do nosso corpo vão ficando velhas, elas vão sendo retiradas pelo baço. Então, o baço também estava todo agredido, ou seja, o equilíbrio fisiológico daquele indivíduo estava totalmente comprometido. Aí ele começa a explicar, Alexandre. Os alcoólicos, esclareceu Alexandre, com grave entonação, aniquilavam-no vagarosamente, ou seja, a bebida, né? A bebida, que ele fazia uso constante do álcool, estava aniquilando o seu organismo. Você está examinando as normalidades menores, aquilo que o André estava conseguindo ver, né? Este companheiro permanece completamente desviados em seus centros de equilíbrio vital. Todo o sistema endócrino foi atingido pela atuação tóxica. Ou seja, como eles viu que tinha aqueles seres minúsculos no sistema porta, o fígado não estava conseguindo filtrar as toxinas absorvidas, então estava ficando um processo de intoxicação daquele indivíduo. Então, por isso que ele está falando, foi atingido pela atuação tóxica, o sistema endócrino, ou seja, todas as glândulas que produzem os hormônios estavam atingindo pelas substâncias tóxicas. Inutilmente, trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Então, o que acontece? A medula óssea é o local onde nós produzimos as nossas células sanguíneas, por exemplo, as hemácias, né? As hemácias são as nossas células vermelhas, produzidas na medula, e a finalidade das hemácias, é o que é? Capturar o oxigênio para levar para as nossas células, e lá nas nossas células entrega o oxigênio e absorve o CO2, que é o dióxido de carbono, que é a excreta da nossa célula, para levar para o pulmão, para a gente excretar o CO2 e pegar o oxigênio de novo. Então, fazer esse processo de leva a energia e traz sujeira, para eliminar sujeira, produzido na medula. Então, ele fala aqui que todo o sistema endócrino da atuação tóxica inutilmente trabalha a medula para melhorar os valores da circulação. Então, a medula estava tentando responder, mas inutilmente, porque o corpo estava todo comprometido. Em vão, esforça-se os centros genitais para ordenar as funções que lhes são peculiares. Ou seja, como o álcool estava prejudicando todos os órgãos, gerando toxinas, atrapalhando todas as glândulas, inclusive os órgãos genitais, ou seja, inclusive a parte sexual, estava sendo agredida pelo álcool e por todas as toxinas geradas por aquele processo de intoxicação. Porque o álcool excessivo determina modificações deprimentes sobre a cromatina. E aí, ele estava falando que esse indivíduo estava até sendo lesionado na sua parte genética, pela toxicidade do álcool. Então, cromatina são os cromossomos das nossas células, que ficam no núcleo celular. É ali que dá a informação hereditária. Então, os gametas estavam todos sendo comprometidos por aquela intoxicação alcoólica. Debalde, ou seja, inutilmente trabalha os rins na excreção dos elementos corrosivos, ou seja, o rim tentando excretar a toxicidade, mas eram muitos elementos tóxicos.
Então, inutilmente, trabalha os rins na excreção dos elementos corrosivos, porque a ação perniciosa da substância em estudo anula diariamente grande número de néfrons. Então, é muito interessante essa escrita do André Luiz, né? Ele vai dando como passado no organismo como um todo. Então, está falando que o álcool ele lesionou até as unidades menores dos rins, que são chamadas de néfron. O que é néfron? Néfron é a menor unidade do rim que é responsável em filtrar o sangue. Né? Os nossos rins recebem o nosso sangue, a parte tóxica, por exemplo, ureia, que a gente produz, é secretada, é filtrada nos néfrons para formar urina, para a gente eliminar, jogar tudo fora. Então, o álcool estava lesionando aquelas unidades, os néfrons dos rins, estão fazendo com que os rins fossem perdendo gradativamente a capacidade de filtrar o sangue. E quando os rins vão perdendo a capacidade de filtrar o sangue, o corpo ele acumula as toxinas. Então, gera um processo de incompatibilidade com a vida. Então, por isso que tem que se fazer, então, a diálise externa, que é a hemodiálise, né? Que é a hemodiálise. Então, isso que está acontecendo com esse indivíduo. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Então, o pâncreas, ele também está sendo agredido. Então, o que é o pâncreas? O pâncreas está ali próximo do intestino do duodeno e tem um canalzinho que sai do pâncreas chamado canal pancreático. Esse canal pancreático deságua enzimas pancreáticas que é para facilitar a digestão dos alimentos, tá? Então, o pâncreas estava sendo agredido e não consegue produzir essas enzimas para poder fazer a digestão dos alimentos. O pâncreas viciado não atende com exatidão ao serviço de desintegração dos alimentos. Larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Então, são essas larvas... Mas o que são essas larvas? Não são larvas microscópicas, não. São larvas energéticas, né? São energias mesmo destruidoras por todo aquele processo que está ali, né? Aquele processo negro que está desenvolvendo ali no organismo daquele indivíduo. Então, larvas destruidoras exterminam as células hepáticas. Profundas alterações modificam as disposições do sistema nervoso vegetativo. Então, até o sistema nervoso estava sendo alterado pelo aquele excesso de toxicidade, né? Então, é o delírio tremens, né? É o delírio tremens devido ao alcoolismo, né? Estava tremendo em função da toxicidade acumulada. E não fosse as glândulas sudoríparas, tornar-se-lhe-ia talvez impossível a continuação da vida física. Estava falando que até as glândulas sudoríparas, que é para secretar o suor, ajudava aquele indivíduo a exalar o álcool. Por isso que quem bebe muito o alcoolismo crônico, ele transpira álcool, né? Que sai até pelas glândulas sudoríparas. Certo? Então, podemos parar por aqui essa aula de anatomia, para que a gente possa continuar no encontro que vem, tá? André Luiz, né? André Luiz era médico, então ele joga toda essa informação para cima da gente. Então, por isso que o nosso estudo tem que ser um estudo lento, né? Para a gente tentar absorver toda aquela informação que André Luiz quer que a gente absorva, né? A gente entendendo desse fabuloso organismo nosso, né? Entendendo um pouquinho a mais, vendo como os nossos órgãos são todos correlacionados e como a gente, em atitudes impensadas, a gente pode destruir todo esse equilíbrio que a natureza gerou bilhares de anos para construir. Então, sem dúvida, é isso que o André Luiz quer passar para a gente. Nessa parte do rim é muito interessante, né? Porque o médico de rim chama nefrologista, né? Nefrologista. Se o rim para, você faz uma nefrostomia. É, por causa disso, porque as menores unidades, eles são os néfrons, né? É. Então, eu entendo um pouquinho dessa parte aí também.
É isso aí, é bem bacana, foi bem bacana. Então, pessoal, a gente pode parar por aqui, né? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Sobre o pâncreas, sobre o fígado, sobre a veia porta? Achei muito interessante a questão que tu dissesse, e é verdade, né? A gente não tem essa ideia, quem nunca estudou essa parte da anatomia, biologia, química, que o álcool ele destrói a gordura. A gente vê isso no produto de limpeza, né? Exato. Mas eu não sabia que a nossa mucosa ela é 60%, que tu falou, 70% gordura, isso, né? Isso, É bem interessante. Nossas membranas são chamadas de lipoproteicas, porque lipo é lipídio, é gordura, e proteicas de proteína, entendeu? Então, é 60% de lipídio e 40% de proteína. Então, o álcool retira isso tudo aí. O álcool da cerveja também? Em quantidade menor, né? Mas, logicamente, aquela cervejinha de final de semana não faz aquele dano grande, mas aqui ele está falando de uso crônico, né? Ele está falando de e de bebida destilada, que é o álcool mais puro, né? Sim. Mas olha só, quando a gente faz uso da cerveja, a gente tem aquela sensação de ressaca no dia seguinte. A sensação de ressaca é exatamente essa ação deletéria do álcool, degradando as nossas membranas, desidratando as nossas células. Né? O álcool faz essa desidratação. Né? É por isso a sede quando se toma uma bebida de álcool. Exato. Oi, Manu. Marcos. Oi, Guto. Posso falar? Deve. Sabe, uma coisa que eu fico impressionado, eu não sei se mediunidade pode chamar um dom, não sei se pode chamar um dom, ou uma missão, ou enfim, seja lá o conceito que se possa dar para os médicos que trabalham e que fazem a conexão com a espiritualidade. O que me deixa mais impressionado é como essas pessoas fisicamente ou moralmente estão despreparadas para exercer uma coisa que é formidável, é a comunicação com a espiritualidade, enfim, né? A gente constantemente está se deparando com médios que o problema de álcool, o problema sexual ou outro problema qualquer, né? Eu tinha uma ideia antes de conhecer alguma coisinha do espiritismo, que essas pessoas, os médios, na minha cabeça, antigamente, eram o suprassumo do ser humano para poder conectar com os espíritos. E, na verdade, você vê que nem sempre acontece assim. O que a gente tem que entender é o seguinte, né? Que médios todos nós somos. Né? Todos nós somos médios. Existem aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais ostensiva. Né? Mas nós somos espíritos imperfeitos. Né? Somos espíritos imperfeitos no caminho da perfeição. Então, André Luiz, nessa obra dele, ele faz questão de mostrar esses médios falidos, nos lembrando que somos nós. E somos nós somos nós nesse caminho de elevação espiritual, de tentar conectar, mostrando que a gente é falido, né? A gente fale, né? Rompendo o equilíbrio do nosso corpo, né? Logicamente, existem, né, aquelas pessoas que se dedicam, né, à mediunidade ostensiva, melhorando a sua forma de viver, né, colocando-os no caminho da retidão. Mas, se André Luiz só citasse esse exemplo, a gente não ia se encaixar. Por quê? Porque nós não somos assim.
Então, por isso que André Luiz traz esse lado, né, desses médiuns devedores, que somos nós, para nós nos enquadrarmos, nós verificarmos como que nós, né, somos e devemos melhorar, né? Mas, logicamente, existem aqueles nossos irmãos que desenvolvem uma mediunidade no bem, no caminho da correção de atitudes, né? Existe esse lado também, né? Só que, então, é essa tendência que a gente tem né, de centrar nossa atenção naquilo que é ruim, né, Guto? É tendência nossa, né? E as notícias de médiuns falidos, elas correm e espalham muito mais do que as notícias de médiuns que estão no caminho deles direitinho. Por exemplo, né, nós temos aí o caso daquele irmão lá de Goiás, lá, que foi condenado, né? Então, assim, isso é que vem de noticiário. Mas, por exemplo, se nós lembrarmos desse filme que teve do Arigó, né? Do Zé Arigó, que era um médium, porra, totalmente dedicado ao trabalho. Chico Xavier, que é o extremo, né? Mas, né, todo dedicado ao trabalho. E várias outras pessoas que estão no caminho. Mas André Luiz faz questão de citar para a gente esses médios falidos, desde lá de trás, né, do livro dos Mensageiros, ele traz os médios que faliram para nós nos situarmos, né? Para nós nos situarmos, opa, como que eu tenho que melhorar? Eu sou igualzinho, tô no caminho desse irmão, como que eu tenho que melhorar? Parte de mim está neste caminho, como eu tenho. Então, é mais ou menos por aí. Tá? Alguém quer fazer algum comentário a mais? Não? Então, a Isabel, que tinha ligado o microfone, eu convido para poder fazer a prece final, Isabel. Ok. Quem deseja fechar os olhos, convido que façamos juntos a nossa prece final dessa noite muito rica de estudos. Gratidão a Deus, à espiritualidade amiga, a todos os colegas de estudo, especialmente a Marco pela sua dedicação. E neste primeiro estudo de 2024, gostaria de honrar a ancestralidade e rogo pelas gerações atuais que repensem as atitudes que estão tendo em relação à natureza e seus pais, porque muitos jovens praticam certas atitudes sem pensar, sem refletir nas consequências. Sejam atitudes de danos materiais, como no caso desses jovens que vieram a óbito dentro da BMW, lá em Balneário Camboriú, que o que se ventila que foi modificado os mecanismos originais do referido veículo, seja por atitudes pessoais com pessoas, com atitudes de preconceito, gerando danos profundos nas relações humanas. Rogo ao universo que ilumine esses nossos jovens, que serão os líderes do amanhã nesse plano terreno, que sejam iluminados e que esse estudo que a gente interrompe hoje, na verdade não encerra, suspende hoje, que seja um veículo também que possa levar a todos os nossos meios, os nossos ambientes que frequentemos e que também o universo, com as vibrações, com as nossas intuições, com as nossas intenções, que possam alcançar o máximo de pessoas, especialmente dos nossos jovens. Convido a orar a oração que o Senhor nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido.
e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigada a todos, uma boa noite. Que assim seja. Obrigado, Isabel, pela prece de finalização. Obrigado, Adriana, pela leitura do exórdio. Lana, pela prece de início. A todos pela participação. E que nós possamos nos encontrar na quarta-feira, no mesmo horário, para dar continuidade ao nosso maravilhoso estudo. Feliz 2024 a todos. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Olá.